Olá e bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema que, assim, vai no coração do poder no Brasil. Vamos tentar entender um mecanismo que um material que a gente recebeu chama de ação rainha. A famosa ADI, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade. Exatamente. ADI. Pensa assim, uma lei nova é aprovada, mas, sei lá, parece que ela fere um direito básico, algo que está na Constituição. E aí, o que acontece? Não vira o caos, né? Para isso existe um procedimento, um freio de emergência. É isso, um freio de emergência constitucional. E a ADI é tipo a versão mais potente desse freio. A nossa missão aqui é desvendar essa ferramenta. A partir de um guia de estudo bem detalhado, vamos ver o que é a ADI, como ela funciona e por que ela é tão central, né? É o mecanismo que garante que nenhuma lei pode estar acima da Constituição. Exato. E para começar, acho que o mais importante é sacar que a ADI não é uma briga comum. Não é tipo um autor contra um réu, sabe? Como um divórcio. É um processo que a gente chama de objetivo. Objetivo. Como assim? O foco não é o seu caso, o meu caso, o caso de alguém que foi prejudicado. O foco é a lei. Em tese, a pergunta é uma só. Essa norma, de forma abstrata, ela se encaixa na Constituição. E quem responde isso é o guardião final, o Supremo Tribunal Federal. Certo, então o alvo é a lei em si. Mas isso já me levanta uma primeira dúvida. Qualquer lei que a gente não goste pode ir para esse paredão constitucional? Não de jeito nenhum. O alvo é bem específico. Leis ou atos normativos, federais ou estaduais. Federais ou estaduais. Isso. E a palavra-chave aqui é normativo. A norma tem que ter generalidade e abstração. Ou seja, tem que ser uma regra que vale para todo mundo, não para uma pessoa específica. Exatamente, não pode ser uma decisão com nome e endereço. E qual seria um exemplo de algo que parece lei, mas que não se encaixa nisso? O exemplo clássico é uma lei que desapropria um terreno específico para construir, sei lá, um hospital. É uma lei, sim, mas o efeito dela é concreto. É aquele imóvel daquele proprietário. Acabou, não tem generalidade. Entendi. E outro ponto que é fundamental, talvez a maior exclusão de todas: leis municipais. Uma ADI no STF não pode questionar a lei de um município. Peraí, isso é importantíssimo. Quer dizer que se a prefeitura de uma capital gigante aprova uma lei que, sei lá, viola a liberdade de expressão, não dá para ir ao STF com uma ADI para derrubar. Por quê? Exatamente isso, não dá. E o motivo tem a ver com o nosso pacto federativo, sabe? O controle de leis municipais em face da Constituição Federal é feito por outra via, uma ação diferente, a ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa mesma. A ADI fica reservada para o diálogo entre as normas maiores, as federais, as estaduais e a Constituição. E tem mais um detalhe. De tempo. A lei tem que ter nascido depois da Constituição de 1988. E se for mais antiga? Se for mais antiga e incompatível, a gente diz que ela não foi recepcionada. É como se a nova Constituição não tivesse acolhido ela. Não é inconstitucional, é outra coisa. Entendi. A porta de entrada é bem seletiva. Isso me fez pensar na pegadinha do Distrito Federal que o material cita. Ele é um híbrido, né? Meio estado, meio município. Como fica? Essa é uma daquelas belezas do nosso sistema, né? Mostra como é complexo. Quando o DF legisla sobre matéria de Estado, por exemplo, organizando seus tribunais, aí sim, essa lei pode ser alvo de ADI. Ok. Mas quando ele legisla sobre assunto de município, tipo zoneamento de Brasília, IPTU, aí é competência de município. E a ADI no STF não cabe. Tem que olhar a alma da lei e não só quem fez. Uau. O escopo é bem mais restrito do que parece. O que me leva à próxima pergunta. Quem tem o poder de bater na porta do STF e falar, olha, acho que essa lei aí está errada? Não pode ser qualquer cidadão, imagino. Definitivamente não. A lista está lá no artigo 103 da Constituição e é
taxativa, ou seja, só quem está ali e mais ninguém. E o mais interessante é que a gente pode dividir essa lista em dois grupos, que o nosso material chama de legitimados universais e legitimados especiais. Entender isso é a chave. Certo. Vamos começar pelos universais. Quem são esses guardiões que podem agir a qualquer momento? Pensa neles como quem tem a obrigação de zelar pela Constituição como um todo, não importa o tema. Presidente da República, Certo. a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e partidos políticos com representação no Congresso. E eles não precisam justificar um interesse próprio, é isso? Exato. Eles não precisam provar que aquela lei afeta o trabalho deles diretamente. A simples suspeita de inconstitucionalidade já basta para eles agirem. E do outro lado da moeda, os especiais. O que os torna especiais? Os especiais são aqueles que só podem agir na defesa dos seus próprios interesses institucionais. São eles: governadores, De Estado e do DF? isso, as mesas das assembleias legislativas e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Para eles, não basta só apontar o erro na lei. Eles precisam demonstrar uma coisa que a gente chama de pertinência temática. Pertinência temática, quer dizer, provar que a lei tem a ver com a área de atuação deles. Perfeito, é isso. Por exemplo, uma confederação de trabalhadores da indústria não pode entrar com uma ADI contra uma lei sobre o sistema financeiro, a não ser que ela consiga provar que essa lei impacta de alguma forma os trabalhadores que ela representa. Entendi. Um governador do Sul não pode questionar uma lei sobre a Amazônia, a menos que afete o estado dele. Basicamente, é um filtro, né? Para garantir que a ação seja usada para defender interesses legítimos e não só para fazer política no tribunal. Faz todo sentido evitar uma enxurrada de ações no Supremo. Ok, então a ação foi proposta por quem podia, contra uma lei que podia ser alvo. E aí, o que acontece? Quem mais entra nesse palco? Bom, aí entram em cena duas figuras importantes. A primeira é o advogado-geral da União, o AGU. A regra é que ele atue como o defensor da lei. Defensor da lei. A função dele é defender a presunção de que a lei é válida. Afinal, ela passou pelo Congresso, foi sancionada. Presume-se que está tudo certo. Nossa, mas essa é uma posição complicada, hein? Quer dizer que o AGU tem que defender uma lei mesmo que o próprio governo dele ache a lei péssima. É exatamente essa tensão. Mas mostra um ponto importante. O AGU ali não defende a política de um governo, ele defende o Estado, o ato do poder legislativo. É um advogado do Estado, não do governo. Isso. Mas esse sistema tem uma válvula de escape. Se o próprio STF já tem uma posição super consolidada de que aquele tipo de lei é inconstitucional, o AGU não é obrigado a fazer uma defesa só para cumprir tabela, sabe? Entendi. E a outra figura que entra em cena? O Procurador-Geral da República, o PGR, mesmo quando ele não é o autor da ação, ele sempre dá um parecer final. Ele atua como custos legis. Fiscal da lei, em latim, né? Exato. Ele dá uma opinião técnica para orientar o tribunal sem estar do lado de ninguém. Certo. Passamos por tudo isso, chegamos na decisão. O que acontece quando o STF finalmente julga e declara uma lei inconstitucional? Quais são os efeitos? Aí é que a gente vê o poder da coisa. Os efeitos são gigantescos. Primeiro, a decisão precisa de maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 dos 11 ministros. 6 votos. Isso. Se chegar nesse número, a decisão tem efeito erga omnes. Que significa contra todos. Exatamente. A lei não é anulada só para quem entrou com a ação. Ela é anulada para o Brasil inteiro. E mais, o efeito é vinculante. Vinculante. Quer dizer que todo mundo tem que obedecer. Tribunais do país e também toda a administração pública. Prefeituras, governos, todo mundo é obrigado a seguir aquela decisão. Um juiz lá no interior não pode mais aplicar uma lei que o STF disse que é inconstitucional. Ok. Mas, e aqui vem a nuance mais fascinante de todas, essa decisão não vincula o poder legislativo. Peraí, como assim? Isso parece um contrassenso total. O STF, a Corte Máxima, diz que a lei é inválida e o Congresso pode simplesmente ignorar e fazer outra igual no dia seguinte? Parece estranho, né?
mas é um dos pilares da separação de poderes. O tribunal invalida aquela lei específica que existia, mas ele não pode proibir o parlamento de legislar sobre aquele assunto de novo. Mas não faz sentido. Claro, se o Congresso aprovar uma lei idêntica, ela vai ser derrubada de novo, muito provavelmente. O ponto é que o ato de criar leis é do legislativo. Se o judiciário pudesse proibir o Congresso de tocar em certos temas, isso seria o que o material chama de efeito fossilização, engessaria o debate democrático. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. É um equilíbrio muito, muito delicado. E quanto ao tempo? A decisão vale dali para frente ou ela retroage? A regra geral é que o efeito seja ex tunc. Desde então. Isso, retroage. A lei é considerada nula desde o dia em que nasceu, como se nunca tivesse existido. O que pode levar a uma consequência bem curiosa, o efeito repristinatório. Repristinatório, nome complicado. Mas a ideia é simples. Imagina que uma lei nova, a Lei B, revogou uma lei antiga, a Lei A. Anos depois, o STF declara a Lei B inconstitucional. Se a Lei B é nula desde o início, é como se ela nunca tivesse existido. E, se ela nunca existiu, ela nunca revogou a Lei A? Exato. Resultado: a Lei A, que estava morta, volta a valer. Ela ressuscita. Nossa, isso pode gerar uma confusão gigantesca. Imagina anular tudo que foi feito com base numa lei que valeu por anos. É um pesadelo. Exatamente por isso. Pensa numa lei de imposto que ficou valendo por 10 anos e depois cai. Retroagir seria o caos. O governo teria que devolver bilhões. É para evitar isso que existe uma ferramenta de flexibilidade, a modulação dos efeitos. Modulação. É tipo o tribunal ajustando o volume do efeito da decisão? É uma ótima analogia. Por segurança jurídica ou por um interesse social muito grande, o STF pode decidir que a decisão não vai retroagir. Mas para fazer isso, o preço é alto. Qual? Com essa maioria, eles podem dizer que a lei só é inválida do julgamento em diante, o efeito ex nunc, ou até marcar uma data no futuro. É uma cirurgia, né? Tem que ser feita com cuidado. Entendi. Falando em efeitos, o material também fala da inconstitucionalidade por arrastamento. O que é isso? É o efeito dominó. Às vezes, você derruba uma norma principal e outras normas que dependiam dela caem juntas, são arrastadas para nulidade. Ah, tipo, se uma lei que cria um bônus para servidores cai, o decreto que regulamentava o pagamento desse bônus também cai. Perfeito. O decreto não sobrevive sozinho. E o processo tem algumas travas de segurança para essa arma não ser usada de qualquer jeito? Várias. Uma das mais importantes é que não dá para desistir. Uma vez que a ADI é proposta, o autor não pode mais voltar atrás. A ação passa a ser de interesse público. O STF vai julgar de qualquer forma. De qualquer forma. E outra regra interessante é sobre os partidos políticos. Eles precisam ter um representante no Congresso para propor a ação, certo? Certo. Mas, e se no meio do processo o partido perde seu único parlamentar? A ação morre? A resposta é não. A legitimidade é vista só lá no comecinho. Se começou válida, vai até o fim. Resumindo tudo, então, fica bem claro que a ADI é muito mais que uma ação judicial, né? É um palco onde o equilíbrio dos poderes é testado o tempo todo. É o guardião final da supremacia da Constituição. Sem dúvida, todas essas regras, as exceções, as pegadinhas, tudo isso mostra um sistema que busca um equilíbrio muito delicado. A rigidez para proteger a lei maior, mas com a flexibilidade para garantir a segurança jurídica e a separação dos poderes. Não é força bruta, é um bisturi. É um bisturi de precisão. Exato. E tudo isso me leva a uma reflexão final, sabe? Provocada por uma pequena menção no material sobre fungibilidade. Fungibilidade. É um termo que significa que o STF pode, às vezes, receber uma ação pelo que ela deveria ser e não pelo nome que deram a ela. Tipo, aceitar uma ADI que tecnicamente deveria ser uma DPF. Aham. E isso nos faz pensar. Num sistema com ferramentas tão específicas, com regras tão detalhadas, qual é o limite da flexibilidade de uma Corte Suprema para adaptar o processo em nome do que ela acha que é a justiça constitucional,
Onde que termina a adaptação necessária e onde começa um ativismo que talvez ultrapasse as próprias regras do jogo que a corte deveria proteger.